Doutor Juliano, o que é cárie? A cárie é uma doença infecto-contagiosa ocasionada pelas bactérias que grudam na superfície do dente através da nossa alimentação. A má higienização favorece a proliferação dessas bactérias e essas bactérias acabam formando ácidos na superfície dos dentes, ocasionando doenças como a cárie. Bom, aqui nós temos um dente saudável, coroa totalmente branca, a polpa, cor de rosa, aqui a camada de dentina, a camada de esmalte. Aqui ela já está numa segunda fase, na primeira fase no caso, que ela já possui uma coloração mais amarronzada. Esse tecido no dente ele fica amolecido, mas ele ainda está distante da polpa do dente, então o paciente ainda não sente dor. Nesse estágio aqui, que é o terceiro estágio, que é mais avançado um pouco, a cárie já está numa camada mais profunda do dente e começa de alguma forma a agredir o interior desse dente, que é onde passa a nossa corrente sanguínea, a polpa. Se esse dente não for tratado nesse estágio, ele vai para o outro, que é um estágio mais avançado, onde ele contamina a polpa. Então essas bactérias da cárie elas vão penetrar na corrente sanguínea, inflamando o dente, ocasionando dor e sendo necessário e indicado o tratamento do canal. O que são alimentos cariogênicos? Os alimentos cariogênicos são aqueles alimentos que favorecem o desenvolvimento da doença cárie. As principais características desses alimentos são a textura, a solubilidade e a quantidade de açúcar. Os alimentos açucarados eles são os mais vilões porque eles impregnam a superfície do dente, propiciando ao desenvolvimento da doença. E quais alimentos estão relacionados a isso? Bom, as frutas e os vegetais, eles são solubilizados em até 5 minutos, então são os menos prejudiciais, são aqueles mais indicados. Os alimentos mais pegajosos e mais açucarados são aqueles que prejudicam mais a superfície do dente. Por quê? Levam em média 40 minutos para serem eliminados da superfície bucal. Então, os alimentos cariogênicos relacionados a isso, os vilões, os açúcares, como foi dito, frutas e vegetais são os principais ajudantes nesse caso. Vale lembrar também que os alimentos que têm uma textura mais acentuada, ela vai favorecer a formação ou não de bactérias. Por quê? Ele vai fazer com que haja uma força mastigatória maior, automaticamente você vai estar produzindo mais saliva e a saliva ela tem papel muito importante porque ela ajuda na eliminação desses ácidos. Então, além dela proteger a superfície do dente, ela neutraliza a ação desses ácidos, evitando assim a formação de placa e a doença cárie. Então a saliva interfere nesse processo? Muito. A saliva tem uma propriedade muito importante, como foi dito, de neutralizar esses ácidos. Nos pacientes que sofrem de xerostomia, que é a boca seca, não existe essa defesa do organismo. Então, a pessoa que sofre desse mal, ela tem mais propensão a desenvolver a doença cárie. Então, a gente procura sempre valorizar os alimentos que estimulam a produção de saliva justamente para ter essa proteção natural do nosso organismo. Existem alguns alimentos ideais para o consumo diário? Os alimentos ideais são os com pouco açúcar e isso é bem difícil de fugir porque hoje em dia todos os alimentos contêm o mínimo de açúcar que seja, então o mais importante, se alimentou, higienize o mais rápido possível para evitar que essas bactérias fiquem por um longo tempo na superfície do dente e dessa forma formem os seus ácidos e prejudiquem a superfície do dente com a fabricação de tecido mole, mau cheiro. Então o ideal, se alimentou, higieniza para manter a saúde da boca em dia.